Olá, Josué de Menezes, Mercados do Futuro. Vamos falar de empreendedorismo do bem. Bom, esse termo me chamou um pouco a atenção em 2009, quando eu estava fazendo parte de um grupo de coworking lá em Barão Geraldo, né, o pessoal mais ligado à Unicamp, né, ex-alunos da Unicamp, mas era um grupo independente. E aí a gente desenvolveu esse projeto para se tornar uma rede social de pessoas, de startups, né? Na realidade, esse termo startups, naquela época, em 2009, aqui no Brasil, não era uma coisa tão conhecida, né? E a gente começou a fazer alguns encontros de coworking, né? Na casa do Horácio Poblet, né? Um amigo meu, que até hoje é um grande empreendedor, né? Ele e a Tatiana, sua esposa. E nós desenvolvemos essa marca, né, Empreendedorismo do Bem, que era para ser uma rede social ligada a essa causa de você realmente trabalhar em função de uma transformação social, mas tinha essa pegada de base de empresas de base tecnológica, ou seja, é um posicionamento acreditando que as novas tecnologias têm o poder de transformar a sociedade. E, de certa maneira, a gente vê que isso é uma realidade, né? Hoje a gente vê o grande impacto que as novas tecnologias estão tendo na sociedade contemporânea. Na época também, eu trabalhava no CENIC Viracopos, o Centro de Centro de Negócios e Informação de Campinas, né? Que era um órgão de inteligência municipal para poder impulsionar, né, o hub de Viracopos, né, como um centro de negócios em nível regional e até mesmo com conexões nacionais, né, porque o Viracopos tem uma expressão de posicionar o Brasil como um centro logístico, né? Então esse órgão ele pensava dessa forma. Mas a questão é que o poder público ele foi feito para não funcionar, muita burocracia, e dentro da própria prefeitura, muitos níveis de comando. Então eu percebi nitidamente que o poder público ele é muito paquidérmico, né? E nessa época, então, eu criei o blog Mercados do Futuro, que era justamente para desenhar cenários e investigar tendências e continuar meus estudos, não depender do poder público para fazer as coisas acontecerem, né? Esse projeto veio a ganhar um prêmio nacional pelo Sebrae, né, de empreendedorismo, ligado a mídias sociais, e também fomos finalistas do Tech for Good no Rio de Janeiro, no Congresso Global de Empreendedorismo, Tech for Good, tecnologia para o bem. Então, na realidade, essa ideia de você usar as tecnologias, impactar a sociedade usando as tecnologias, é um movimento internacional, né? Tem várias pessoas pensando dessa mesma forma. Apesar do poder público mais assim, atrapalhar, né? Existe todo um movimento que está rompendo essas barreiras, né? E também as universidades também perderam um pouco o protagonismo em alguns campos, né? Porque na realidade os professores também que não são atualizados realmente perderam o pé da história. Então hoje você vê soluções simples impactando diretamente as pessoas através de aplicativos, tal, e realmente sem passar pela batuta das grandes universidades. Inclusive aqui em Campinas houve assim, o polo tecnológico de Campinas, como ele é muito proeminente, muito forte, né? Acontece muito mais negócio entre empresas, né? O B2B, né? Então existem outros lugares que com carências, né, de problemas reais de economia tiveram um avanço maior em nível de cultura digital do que o próprio Campinas, né? Como assim, uma cidade que abriga a Unicamp, grandes universidades, deixou de ter esse protagonismo, né, de ser o Vale do Silício brasileiro em função disso, né, de não estar dando tanta evidência, vamos dizer, valorizando iniciativas isoladas que pudessem, vamos dizer, transformar ideias
realmente em produtos de inovação. É claro que isso vem mudando com o tempo, existem alguns movimentos hoje dentro da própria Prefeitura de Campinas ou na universidade para poder ter um diálogo mais horizontal, né, com iniciativas com startups, né, mas ainda eu considero ainda uma cultura ainda incipiente, né. A gente está ainda tendo oportunidade agora pelo CTI de apresentar, de estar fazendo parte de uma comunidade realmente sem burocracias, né, de ativação de redes e ecossistemas de inovação para a pequena e microempresa, que é justamente aonde a economia do Brasil vai se reinventar, é de baixo para cima, né, porque com todo esse problema político que o Brasil enfrenta, realmente é o pequeno e o microempresário que tem essa força de fazer com que a economia consiga reagir e voltar a ser, vamos dizer, o que era há uns 2, 3 anos atrás, né? Então, existe sim, né, iniciativas interessantes fazendo essa ponte, não assim colocando as instituições, os doutores numa condição acima, não, realmente criando essas pontes de uma maneira mais horizontalizada, mais franca, né? Então, existe sim essas iniciativas. Mas a cultura digital é muito mais do que propriamente tecnologia, vamos dizer, tecnologia, smartphone. Não, tem muito mais a ver com o espírito da colaboração e de você abrir espaços para compartilhar, né? E na realidade está surgindo também esses movimentos de economia criativa, economia colaborativa, cidades criativas, cidades inteligentes, que é o nosso foco de estudo. Então fica aqui essa compreensão do que é empreendedorismo do bem, né? Que esse movimento de você realmente impactar positivamente na sociedade, usando a tecnologia como ferramenta de encontrar soluções, né? Então, o Hub, né? A comunidade de aprendizagem da empreendedorismo do bem, né, .com.br, é uma aceleradora de projetos e nós estamos desenvolvendo metodologias para realmente acelerar essas iniciativas, não só de empresas de base tecnológica, mas existem também outros projetos, no lugar da agricultura biodinâmica e outros projetos que não são de base tecnológica, usando esses conhecimentos que as startups têm, né, de poder desenhar modelos de negócios, trazer essa cultura para dentro das empresas. Então, a inovação ela pode ser uma grande ferramenta para o pequeno e microempresário no seu posicionamento, nas suas estratégias de venda e do seu impulsionamento dos seus resultados. Isso é uma coisa muito interessante, real, e esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo aí ao longo de 10 anos e agora está ganhando uma forma, uma consistência maior dentro desse movimento. Ok? Josué de Menezes, Mercados do Futuro.